Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast dedicado às eleições autárquicas de 2025, numa produção conjunta do Jornal do Ave e do Jornal Entre Margens. Nas entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santo Tirso, queremos conhecer as propostas que definirão o futuro do concelho. Connosco temos o candidato que nasceu a 6 de setembro de 1970, é licenciado em Gestão de Recursos Humanos, mestre em Trabalho Social e Intervenção Socioeducativa e conta ainda com uma pós-graduação em Gestão de Proteção e Socorro. Com o passado ligado à Proteção Civil e aos Bombeiros, foi segundo comandante operacional distrital do Porto na Autoridade Nacional de Proteção Civil de 2007 a 2013, ano em que assumiu pela primeira vez funções de vereador na Câmara Municipal de Santo Tirso. O percurso político acabou por levá-lo à presidência da Câmara Municipal, cargo ao qual se candidata pela segunda vez, agora em 2025. Candidata-se com o compromisso de avançar lado a lado com a população por um concelho mais justo, mais dinâmico e mais próximo de todos. Connosco temos Alberto de Costa, cabeça de lista do Partido Socialista à Câmara Municipal de Santo Tirso. Alberto, obrigada pela presença. Candidata-se pela segunda vez à Câmara Municipal, depois de obter uma vitória de grande dimensão e expressão há 4 anos, sente que correspondeu à confiança que lhe foi depositada pela vasta maioria da população tirsense. Ora, muito obrigado pelo convite, desde já, quer ao Jornal do Ave, quer ao Entre Margens, por esta possibilidade de estarmos aqui a debater, não só o passado, mas mais o futuro do concelho. Respondendo concretamente à pergunta, de facto, é exatamente por isso, por achar que estive à altura do desafio e correspondi àquilo que foi a votação massiva que em 2021 a população colocou no Partido Socialista e, no caso em concreto, na candidatura por mim assumida Alberto Costa, que eu me recandidato, porque acho que não posso de forma alguma defraudar aquilo que são as expectativas da população e, como eu dizia, quer dizer, o projeto obviamente é sempre de 4 anos, mas já deu para perceber que o meu projeto é muito mais abrangente, muito mais amplo e que, portanto, terá mais anos e por isso é que me recandidato à Câmara Municipal de Santo Tirso para fazer ainda mais, ainda melhor, até porque temos imensos projetos que estão a meio caminho e, portanto, que é preciso concluir. No discurso da apresentação, revelou que se propõe a responder aos novos desafios do concelho e a prosseguir o que diz ser o caminho de progresso e de melhoria da qualidade de vida. Isto a citá-lo. Esta pretensão está intimamente ligada aos mandatários que apresentou, como o Vítor Dias, do Instituto Português de Desporto e Juventude, e Simão Ribeiro, para a Juventude. Ou seja, os novos desafios de Santo Tirso passam por responder aos anseios dos jovens? É verdade, um dos pilares fundamentais desta candidatura, dos próximos 4 anos, vai ser de facto a juventude. Para nós é importante perceber-se que a juventude, primeiro, não é o futuro, é o presente, mas garantidamente também o futuro. É exatamente por isso que estamos a concluir e não quisemos fazer de qualquer das formas, nem à pressa com qualquer medida eleitoralista, a Casa da Juventude, na rua Dr. Joaquim Apis Lima, em Santo Tirso, que está para ser concluída. Vamos calmamente, depois das eleições, inaugurar, provavelmente em outubro, essa Casa da Juventude, desde logo para dar aqui, ter um lugar onde os jovens se possam reunir e ter o seu espaço, desde um auditório, um estúdio para gravar músicas, das mais diversas formas, para exposições, aquilo que os jovens entenderem, e esse é apenas um tónico. Por outro lado, também, tudo que são medidas, medidas de apoio ao arrendamento, também reforçado e majorado por parte daquilo que são os jovens. Já agora aproveito para dizer que o apoio ao arrendamento, nós queremos mesmo dobrar aquilo que é o apoio ao arrendamento, queremos mesmo chegar às 400 famílias ou pessoas no apoio ao arrendamento, onde os jovens fazem parte e onde também, já agora, estou a falar do arrendamento, onde vai ser majorado também aquilo que são as famílias monoparentais, numa medida que é de coesão social, mas também no âmbito da juventude. E sim, por outro lado, queremos
criar ainda maior proximidade. Já temos o Orçamento Participativo Jovem, onde já estamos mais próximos da juventude, temos das mais diversas formas o Pelouro da Juventude, que trata com todas as instituições, associações desse âmbito, mas queremos mais, pode ser feito também através do desporto, mas queremos mais, e queremos maior proximidade, e portanto o Pelouro da Juventude no próximo mandato vai ser de facto um dos pelouros mais importantes da Câmara, porque nós achamos mesmo que devemos construir, mas que devemos construir este futuro em conjunto com a juventude. E é por isso que o meu mandatário da juventude foi bastante e é bastante importante, porque me vai ajudar a aprofundar e a promover este diálogo junto dos mais jovens. É mais fácil ter um jovem ao nosso lado que nos ajude a compreender, a perceber aquilo que são os anseios, as necessidades e o caminho a percorrer no âmbito da juventude, e portanto sim, vai ser claramente um projeto forte no âmbito da juventude do próximo mandato. Diretamente relacionado com a juventude, a questão da habitação tornou-se o tema central da política pública e da discussão pública a nível nacional, mas sobretudo naquilo que é a atividade da autarquia. Como é que, quando olha para o cenário da habitação no Concelho de Santo Tirso, como é que pretende resolver o problema não só da falta de oferta, mas também daquilo que são os preços proibitivos praticados pelo mercado? Bom, a primeira questão é dizer-se que o problema da habitação, de facto, é um problema generalizado, não só de Portugal, da Europa, do mundo, mas em particular também, se quisermos, de Santo Tirso. E, portanto, nós temos a nossa cota-parte de responsabilidade, onde devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para tentar inverter esse sentimento que dizia, quer dos preços, quer a possibilidade das pessoas terem habitação. E por isso é que eu disse, e no outro dia dizia ao Jornal de Notícias, em concreto, que nós queríamos construir em conjunto público-privado 450 novos fogos. Provavelmente dentro em breve darei notícias, será muito mais do que isso, não são em 4 anos, não estamos a falar em 12 anos, estamos a falar em 4 anos, não é? E portanto, o que pretendemos é fazer oferta pública. Queremos fazer uma oferta pública de 150 fogos, além dos fogos que estamos a reabilitar e que vamos entregando e vamos fazendo, e que vocês, e muito bem, têm acompanhado, e que aqui agradeço o vosso acompanhamento e a passagem da informação à população, destas como de outras questões, às vezes umas mais positivas, outras mais negativas, mas faz parte da vida e é sempre importante manter as pessoas informadas. Mas, como dizia, para além dessas reabilitações e essa entrega dessas casas que estamos a fazer paulatinamente por todo o Concelho, estamos também apostados, e estamos claramente à espera, também para ser claro, à espera da aprovação por parte do IRU e do próprio Governo que está ligado com o IRU, para nos possibilitarem o avanço com 150 novos fogos de oferta pública para arrendamento, e nomeadamente para os mais jovens, que é o mais importante, para arrendamento acessível. Portanto, é disso que se trata também no centro de Santo Tirso. E depois temos um conjunto de parcerias e de diálogo estabelecido com empresas privadas que vão construir os outros mais 300, que não vão ser 300, vão ser muitos mais do que isso, fogos no âmbito do privado, onde vamos tentar, junto dos promotores, com o abaixamento de impostos e de taxas e licenças através da criação de projetos de interesse municipal, ver se conseguimos compensar o construtor por forma a baixar o preço e o valor da habitação. Relacionado com aqueles projetos de parceria que foi anunciado, a terceira fase do Jardim São Miguel em Vila das Aves, e aquele empreendimento também em Santo Tirso. Por exemplo, falámos da DF Imóveis, que eram 150, ou melhor, 170 em Vila das Aves, 50 em Vila das Aves e 170 em Friense e Santo Tirso de DF Imóveis para arrendamento ou para custos controlados, habitação custos controlados, mas sim, também temos investimentos, como sabem, ali perto da rotunda da Vila das Aves de São Miguel do Anjo, que também vai ser por um construtor bem conhecido nosso, ou o promotor bem conhecido nosso, Santo Tirso, a promover o empréstimo. Mas podemos falar também do outro que está a começar a nascer em Engenho da Praia de Ilhados. Podemos falar de mais construção que está prevista por parte da Archivo, da Garcia, uma série deles que em breve terei o prazer de anunciar em concreto, em que, somando isto tudo, temos muita oferta. E é importante, por um lado, com esta questão dos impostos, tentar baixar os preços através da oferta pública, também tentar regular aquilo que é o arrendamento, mas também, quantos mais players, quanto mais empresas e promotores tivermos, maior é a competição entre eles e, portanto, naturalmente que
garantidamente os preços acabam por se ajudar a rolar. Não falei, por exemplo, mas temos, está fácil de ver, na rua Capitão Salgueiro Maia, em Santo Tirso, também construção prevista para aquele local, perto do rio, aí já o promotor será a Pacoli, portanto, não faltam players, temos ali 8 ou 9 players que vão começar a construir, um pouco por todo o município. Poderia falar na Agrela também, que temos também já a promoção de habitação também a avançar, ou seja, vai haver mesmo muita habitação, e vai haver muita habitação, porque também já agora permita-me, já agora vou avançar, não sei se me vão colocar a questão ou não, mas uma vez que está interligado e faz todo o sentido, porque estamos aqui também à procura de investimento de empresas que venham para Santo Tirso, mais e melhores empresas, e com a vinda de mais pessoas, mais emprego qualificado, há naturalmente uma pressão para a criação de habitação, e portanto é aí que nós depois queremos entrar com estes players, com os construtores, para regular e criar habitação, que é fundamental para fixarmos cá os jovens, não só os jovens, como as pessoas todas no geral, e trazer mais gente para Santo Tirso, para aumentar ao nível da nossa população, que também é muito importante e interessante, porque depois isto é tudo um círculo, uma bola de neve. Se aumenta o número de população, melhora o comércio local, melhoram todas as infraestruturas, somos obrigados todos a andar, e portanto é assim que se constrói um futuro melhor para o nosso município. Em relação aos números e de implantação empresarial, já lá vamos, esperemos ter tempo para lá chegar, mas já lá vamos, obviamente. Mas ainda sobre a habitação, a posição da oposição é de uma crítica bastante voraz relativamente àquilo que entendem como uma estratégia ou a execução da estratégia municipal, de estratégia local de habitação que não funcionou. E na sua apresentação referiu que quer criar um pelouro especificamente para a habitação. Isso resolve o quê? Olha, resolve desde logo a questão do pelouro, é a dedicação de alguém que vai olhar para aquele pelouro em concreto e vai tratar aquilo como um pelouro, não vai ser um apêndice de um outro qualquer pelouro, vai ser um pelouro em concreto. Portanto, desde logo, criar equipas dedicadas para este efeito. E depois as críticas, bom, eu aceito, claro, todas as críticas. Dito de outra forma, eu gostaria de fazer mais e melhor, pois eu gostaria naturalmente de fazer mais e melhor, mas não gostaria eu que gostariam os meus colegas todos à volta de Santo Tirso, de Passos Ferreira, da Trofa, de Famalicão, e todos eles gostariam de resolver, e todos eles estão com um problema, como nós, de habitação, que é um problema geral, como disse, um problema não só de Santo Tirso, do país, da região, da Europa, e que não há nenhuma fórmula mágica, cada um tenta combater da melhor forma possível. O que não me parece lógico é que se combata a habitação com construção de mais habitação social. Isso é que claramente quero deixar claro, ou seja, não é construindo mais bairros sociais que resolvem o problema da habitação, claramente. Eu acho que isso só traz mais problemas. Nós queremos habitação a custos controlados, e é isso que estamos a fazer com promotores, e queremos habitação tentando regular, como disse, daquela forma, com taxas, licenças, e tentando regular dessa forma, com mais players, havendo maior competição. Como sabemos, é difícil às vezes de convencer, e agora tem sido mais fácil convencer estes promotores a virem para Santo Tirso, porque percebem que Santo Tirso, além de estar na moda, como costumam eles próprios dizer quando vêm conversar comigo, de facto nota-se que Santo Tirso está a crescer, e cresce com muita qualidade. Aliás, tem sido dito, às vezes tentativa de desmentir, mas eu acho que é indesmentível, que a qualidade de vida em Santo Tirso é mesmo muito boa, e é reconhecida por revistas europeias e mundiais, e, portanto, claramente, e portanto é isso que nós queremos, trazer mais gente, mais qualidade, mais habitação, mas é difícil sempre. Se dissesse que era fácil, não, eu não engano ninguém, eu não tenho aqui na manga, no bolso, uma medida qualquer que vai resolver, nem eu, nem qualquer autarca, podem dizer o que quiserem. Nós podemos dizer que vamos tentar combater, e as formas com que vamos combatendo e tentamos combater, e de facto o que acaba por acontecer é que temos vindo a aumentar o número de habitação. É um facto, temos dificuldades no arrendamento, nos valores, é verdade, mas também não é menos verdade que mesmo assim temos conseguido construir, fazer as coisas acontecer, porque a pior coisa que se pode fazer é, olha, eu vou construir 1000 habitações. Epá, eu pergunto, mas quanto custa? Onde está? Como é que vai ser feito? Temos orçamento, não temos orçamento? E se lançar coisas dessas, não é comigo, não faz parte da minha forma de estar. Falta aqui
uma arquitetura diferente e um apoio diferente talvez por parte do governo, das entidades estatais, porque a responsabilidade acaba por ser do governo central, não tanto das autarquias, embora elas tenham aqui um papel. Claramente, eu estou completamente de acordo. Eu até diria mais, como disse, quer dizer, isto tem que ser uma estratégia conjuntural em termos europeus, não é? E depois, naturalmente, em termos nacionais. E tem que haver aqui uma forma de resolver o problema da habitação em termos nacionais, em termos gerais, com medidas concretas de apoio. Por exemplo, não faz sentido nenhum, por exemplo, para dar um exemplo, porque é que cobram IVA se construímos habitação municipal, para oferecer para arrendamento acessível, ou seja para venda, seja para o que for. Mas porquê? Porque é que nós temos que pagar ao Estado mais Estado? Não, então retira-nos esses ónus, e não é tão pouco esses ónus, por exemplo, do IVA. E se, estou a dar apenas um exemplo, isso nós temos com os sucessivos governos, não estou aqui a falar em termos partidários, um partido, de outro partido, portanto, tanto uns como outros, não foram efetivos nessas medidas, ainda não conseguiram construir. Este último, olha, a primeira reunião que eu tive, para perceberem a importância que isto tem à habitação, a primeira reunião que eu tive com um membro do governo, foi mesmo com o ministro Miguel Pinto Luz, exatamente por causa da habitação. E onde estou sentado, é verdade, mas continuo à espera de uma solução, que é um mero despacho do IRU para me fazer um empréstimo por via de verbas do PRR, para fazer as tais 150 habitações para arrendamento acessível em Santo Tirso. Mas pronto, é o que é, temos que combater, temos que avançar, mas o que diz é correto. Essas medidas têm que partir de cima. E depois nós, claro, com aquilo que temos ao nosso nível, lá vamos tentando combater, lá vamos conseguindo debelar este problema e resolver os problemas da melhor forma possível. Noutro âmbito, mas também que tem que ver aqui a habitação um bocadinho, está relacionado, é o assunto da revisão do PDM, um assunto que tem sido aflorado pelas outras forças políticas e principalmente nas assembleias municipais. Há um processo a decorrer que inclusive já conheceu prolongamentos para a discussão pública e há quem defenda que a revisão só devia decorrer depois das eleições. Como é que pretende gerir estas expectativas? Mais que tudo que gerir expectativas, a questão é muito simples e muito concreta. Nós obedecemos um calendário que nos é imposto, não somos nós que impomos o calendário. Temos uma CCDRN, temos o governo, portanto são-nos impostos calendários, nós temos que ir cumprindo. Isto já foi resbalando no tempo, ou seja, isto não cai agora, já devia estar pronto antes. O problema é que são muitos PDMs, são muitas câmaras e depois as próprias entidades têm muita dificuldade em dar resposta e são essas mesmas entidades que nos atrasam todo este processo de revisão do PDM e que nos foram atrasando até à data de hoje e que ainda hoje vamos sucessivamente adiando, força das circunstâncias. Essa é a primeira grande nota. A segunda grande nota é perceber-se que nós não vamos inventar, nem vamos dizer falsidades, aliás, algumas até provavelmente até motivo de queixa-crime se fosse necessário, mas nem vou por aí, porque não se pode andar a dizer asneiras às pessoas. Não se pode, por exemplo, dizer a uma pessoa que tem um PIP, um projeto aprovado, não se pode dizer às pessoas que tendo o PIP aprovado, que com o novo PDM não vão fazer o que está aprovado no PIP. Não é verdade, é mentira. É crime estar a dizer à pessoa que não é que a pessoa que vai deitar aquilo ao lixo. Não, se está o PIP aprovado, mesmo que mude o PDM, aquilo está com base no antigo PDM, está aprovado e pode construir daquela forma. Para-vos dar apenas um exemplo, mas podia dar-vos outros exemplos. Mas o mais importante é que ninguém fique de fora dessa discussão na perspectiva de todas as pessoas que fizeram participações acerca do PDM estão todas a ser recebidas uma a uma. Daí estes sucessivos adiamentos. Nós não queremos que ninguém fique por ouvir, que ninguém fique por dar a sua opinião e defender aquilo que são os seus interesses. Uns a defender interesses que estavam instalados antes e que convém recordar que quando se avança para um PDM, normalmente há 10 anos para as pessoas concretizarem aquilo que é a perspectiva que havia nos terrenos e nos solos. E provavelmente durante 10 anos não fizeram nada, o que fizeram foi especular apenas com o solo e o valor do solo, e essa é uma questão, mas, além disso, também não se pode dizer uma outra asneira do tamanho do mundo, que se não tiver água e saneamento lá instalado, o terreno não pode ser urbano, não pode ser urbanizável. Não é verdade isso, não é mesmo verdade. E portanto isso é só para assustar as pessoas. E volto outra vez ao tema, o que é preciso é
E o que nós temos feito é receber toda a gente, ouvir toda a gente, e posso-vos dizer até que na maioria dos casos, e são mesmo umas centenas de pessoas, estou a falar de mais de 2 centenas de pessoas que já foram recebidas, e na maioria dos casos estamos a fazer a revisão em consonância com aquilo que são a defesa dos interesses das pessoas. Dito de outra forma, nós defendemos sempre o interesse das pessoas em primeira instância. Não é a decisão da Câmara manter ou não manter o solo. Há toda uma estratégia geral e global do país e da região, neste caso da CCDR, que nos leva ao convencimento dessas instituições de que queremos defender aquele interesse da pessoa. Alguns interesses são mais fáceis de defender e temos conseguido defendê-los, outros são muito mais difíceis de defender. E depois há aquelas pessoas que, apesar de tudo, mesmo no anterior PDM, tendo um solo que não é urbanizável, por exemplo, que querem que agora no novo PDM seja urbanizável. Pois claro, se eu tenho um terreno que vale 500 euros, se posso pô-lo a valer 2.000 euros, eu vou querer, e é legítimo que as pessoas pensem assim. Mas as próprias entidades e instituições também têm que perceber a lógica deste pensamento e se faz sentido ou se não faz sentido. E esse trabalho está a ser feito de forma calma, de forma pacífica, e vamos chegar a bom porto. E não vale a pena, porque suspender um PDM, ok? Suspender um PDM ou parar um PDM é pior, porque vamos colocar em causa tudo o que está para trás. Aliás, houve uma altura até, convém referir-se que se nós não tivéssemos avançado no PDM e não tivéssemos dado os passos no PDM, ficariam suspensas todas os possíveis licenciamentos de urbanismo daquela data em diante. E eu tomei a decisão na altura, não, nós vamos avançar, porque não vamos parar tudo o que está a ser feito e o que pode ser feito com base no antigo PDM, não vamos parar só por causa de pararmos o PDM. Não faz sentido nenhum, porque vamos colocar a vida em suspenso das pessoas durante meses. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. O que faz sentido é defender os interesses das pessoas, como temos vindo a defender, porque vamos cá ver. O Presidente da Câmara, ou a equipa que trabalha com ele, porque é uma equipa que faz esse trabalho naturalmente, não está cá para prejudicar nada nem ninguém. Nós o que queremos é fazer mais e melhor. Portanto, não há aqui nenhum interesse escondido na manga. E se queremos mais habitação, se queremos ver as coisas a acontecer, temos que possibilitar às pessoas que o façam, não é? Mas tem que haver também aqui algum racional no meio disto tudo. Dando-vos como exemplo, eu agora tenho um terreno no meio do monte. E vou querer, só porque é o meu terreno e porque quero promover habitação, aquele terreno vai ser possível construir lá uma casa. E eu assim pergunto, ok, quem é que vai pôr lá a água, o saneamento, a luz e tudo o resto? É que tudo isso tem custos, e custos brutais. E, portanto, tem que obedecer, para dar como exemplo, tem que obedecer a uma lógica, a uma estratégia. E é por isso que as entidades, por muito que a gente os convença, ou que eu chegasse lá, porque em primeira instância defendo sempre o interesse da pessoa, chego lá, olha, a casa no meio do monte, a CCDR olhar para mim e diz, amigo, você não está bom da cabeça, não faz sentido absolutamente nenhum, tem que ser aumentando o leque de ofertas junto das áreas mais urbanizáveis, alargando o leque, que se faz esta melhoria. Mas pronto, como digo, há sempre interesses pessoais, institucionais, como é normal e habitual, não podemos andar aqui a assustar as pessoas com este tema, dizer coisas que não são verdade, que são claramente mentiras, porque nem sequer dominam. Aliás, tanto não dominam, que até fazem, mas isso lá há de chegar à altura para eu falar sobre esse assunto, que inclusive fazem declarações, porque tiveram acesso à informação, porventura, se calhar o assessor é da Trofa, o acesso ao possível PDM, ao novo PDM da Trofa, que é diferente do novo PDM de Santo Tirso. Tem coisas diferentes. E provavelmente algumas das coisas que são ditas são com base no PDM da Trofa e não do de Santo Tirso. Se calhar têm que rever os assessores às vezes quando dizem mal destas coisas. Voltando ao seu manifesto eleitoral, no discurso de apresentação de candidatura deixou para o fim o anúncio da concretização do Cineteatro de Santo Tirso. Diz que nunca prometeu. Certo é que é um assunto que já se arrasta há vários anos e no ano passado, na apresentação do Festival da Guitarra, chegou a falar sobre este projeto. Perante o consenso que parece existir entre todas as forças políticas sobre a urgência da concretização desta obra, que modelo é que vai apresentar para este equipamento? Bom, a verdade é de facto um tema antigo e também não é menos verdade que é a primeira vez que faço ou que crio este compromisso de avançar para este Cineteatro de Santo Tirso, ou para a reabilitação deste espaço. Pensamos antes disto de diversas formas, diversos locais, até que chegou a esta mesma conclusão. E depois também não há nada que inventar, uma coisa muito simples, muito correta. Percebi a determinada altura, nas conversas que tinha, que havia um projeto antigo para aquele espaço,
para reabilitar aquele espaço. Um projeto de 2012, por aí, penso eu, do tempo do engenheiro Castro Fernandes. Não custou nada. Uma coisa básica e simples, que toda a gente que me conhece sabe que é a coisa que eu melhor faço. Pegar num telefone e falar com o engenheiro Castro Fernandes. Olha, há um projeto, tal, num encontro aqui na Câmara. Sim, tenho prazer. Quem é o projetista? Marquei uma reunião com os dois, percebi o âmbito do projeto, o projeto que estava em cima da mesa, de excelência, uma casa de espetáculos, queria chegar, uma casa de espetáculos que há de servir para teatro, para música, para as mais diferentes formas e artes performativas deste âmbito, com palcos que mudam, que sobem, que descem, que encolhem, porque na devida altura devemos de apresentar. Tinha um problema esse projeto. O projeto tinha mais de 10 anos. E tendo mais de 10 anos, fazia sentido que se fizesse uma revisão à luz da legislação atual e até daquilo que são, eventualmente, até alguns equipamentos mais modernos, porque em 10 anos houve evolução, e, portanto, que houvesse esta revisão. E, portanto, o que nós fizemos foi avançar para a revisão deste projeto. E, portanto, o que está em cima da mesa neste momento é a revisão do projeto para avançarmos para esta obra. Na altura, a obra estava prevista no âmbito de, penso que, 8 milhões de euros. Não chegaria a isso, mas 8 milhões de euros. Neste momento, o projeto isto vai subir para 11 milhões, 2 milhões, eu já conto com 15 milhões, já disse-lhe a ele, estou já a dizer que provavelmente vai ficar um bocadinho mais. Isto para perceberem que é preciso perceber se temos contas saudáveis, e temos, é preciso perceber se temos capacidade. Eu não posso dizer que vou fazer, como às vezes alguns dizem que vão fazer tudo, sem saber se temos capacidade financeira para o efeito. E, sim, portanto, se estamos a falar destes valores, a Câmara Municipal neste momento tem capacidade financeira para poder avançar. Naturalmente, vamos fazer como todos, vamos procurar financiamentos, vamos procurar ir a linhas de financiamento das mais diversas formas, junto do próprio Governo para este efeito. Mas mesmo que isso não aconteça, isso não vai ser impeditivo de que se faça este cineteatro de Santo Tirso, chamemos-lhe assim, ou esta Casa de Artes de Santo Tirso. Porque eu acho que o erro do passado provavelmente foi esse, foi querer-se avançar sem condições e vamos procurar financiamento. Bom, eu sei é que se eu não tiver financiamento, o financiamento vai ser municipal e nós vamos mesmo avançar. E é por isso que vai ser mesmo uma realidade. Mas tanto o fazemos com toda a sinceridade com o Cineteatro de Santo Tirso, como também, apesar de não ter nenhuma chave que me foi entregue para a fotografia, mas o negócio antes da chave, que se viu aí a ser entregue, uma chave hipotética, que nem sei se sabem os valores que estão em cima da mesa, o Cineaves. Ou seja, eu também já avancei para a compra, aliás já disse isto em reuniões públicas, portanto não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, que acertei valor com os proprietários, jogando os proprietários, e percebi que uma parte estava numa massa insolvente, e estamos a negociar com a gestora da massa insolvente a compra do Cineaves. E o que eu me comprometo também aqui, fica também aqui o compromisso, é que no próximo mandato nós vamos avançar com o projeto daquilo que queremos. Aliás, nem seria lógico eu dizer que conseguia construir o Cineteatro de Santo Tirso e ter dinheiro para construir e reconstruir o Cineaves. O que vamos e temos que ter o compromisso é, durante estes próximos anos, temos que ter o projeto daquilo que queremos também para o Cineaves. Mas já agora, se me permitem, que estamos a falar nesta aula cultural, nós precisamos de fazer muito mais do que isso. E o que nós temos que tentar fazer é reabilitar alguns espaços que existem já, para possibilitar também que se façam alguns espetáculos de teatro, de danças ou de música, seja o que for, nas freguesias. E dou, por exemplo, o exemplo do centro paroquial, ou o salão paroquial de São Martinho do Campo, onde já temos aqui o compromisso, foi pedido, nomeadamente por nosso candidato à Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo, como foi pedido, e incitamos esse diálogo com o padre da paróquia, o padre Miguel da paróquia, que chegámos a um consenso e que vamos avançar com o apoio também para a reformulação, a revitalização daquele espaço, e não é tão pouco dinheiro quanto isso. Ou seja, apenas dando como exemplo, mas nós temos que, aos poucos, ir reabilitando estes espaços. Há coisas que são de uma menor dimensão e outras de maior dimensão. Não é por acaso que, por exemplo, o Festival Palcos de Teatro, eu sou suspeito que gosto muito de teatro, e gosto muito de teatro amador em concreto, que tem passado por diversos locais, por diversas freguesias do nosso concelho, aproveitando estes espaços, que naturalmente uns melhores, outros melhores, mas que precisam de ser modernizados. Mas podia falar da Tuna de Rebordeiros, que no outro dia visitei, que vamos apoiar obras para possibilitar que também lá se façam isso. Estamos quase a falar de um plano como aconteceu com o desporto, em que requalificou alguns campos de futebol, agora aqui mais no plano cultural. Exatamente, de requalificar espaços. De requalificar espaços que existem e depois criar uma casa, digamos uma casa-banho, ou duas casas mais, a Aves Santo Tirso, como sempre Santo
Santiço, depois Aves, para termos coisas com qualidade, mas podíamos falar do Centro Cultural Municipal de Vila das Aves. Quem é que não reconhece, durante estes 4 anos, o trabalho de excelência que foi feito lá naquele local? Com sunsets, com teatro, com músicas, mas sempre com uma quantidade e uma variedade programática de excelência, sempre lá a ocorrer durante 4 anos. E, portanto, quando às vezes até dizem, no termo de comparação, que às vezes Aves é esquecida, neste caso até Aves tem muito mais que Santiço, porque Aves já tem este Centro Cultural Municipal e Santiço ainda vai ter que construir a sua casa-mãe, embora aproveite também aquilo que é a nossa nave cultural na fábrica de Santiço para fazer alguns eventos, mas de facto a dinâmica em Vila das Aves tem sido tremenda, enorme, e por isso também louvo o trabalho de quem lá está, porque é um trabalho de equipa, naturalmente. Vamos mudar de tema. A reativação da Pedreira do Lajedo tem marcado também a atualidade do Conselho nos últimos meses. Tem sido muito cauteloso nas declarações públicas sobre o assunto, nomeadamente na Assembleia Municipal, quando é questionado. Eu faço-lhe uma pergunta muito concreta sobre o assunto, que é, afinal, o que é que está em causa quando falamos desta reativação? O que é que aconteceu dos últimos meses para cá para que tenha levado a toda esta movimentação pública sobre o assunto? Olha, a primeira questão, já agora, essa era a pergunta difícil, não era? Não, mas não há perguntas difíceis nem fáceis, é a verdade, e só há uma verdade. A primeira questão é, naturalmente, o que é que leva a isto estar em cima da mesa? Bem, primeiro, desde logo, as pessoas que lá vivem, não é? E vieram já a falar comigo mais de uma vez, portanto, também que fique claro. Embora me critiquem na mesma, porque acham que, porventura, que eu tenho poder que não tenho para fazer coisas que não posso, mas já lá vou. E, portanto, desde logo, o interesse de 2 ou 3 pessoas. Mas, mais do que isso, depois o aproveitamento político, ou melhor, a tentativa do aproveitamento político, que nem sempre sai bem. E depois vocês veem, aliás, vocês estiveram presentes, porque percebi, quando se traz um secretário de Estado que não sabe muito bem ao que vem, e depois no fim aquilo que ele diz é as padreiras são precisas, são necessárias, e se calhar foi a pior emenda com o soneto, o que leva depois é que finalmente, quando se fala nesse tema, diz assim, eu já disse tudo que eu tinha para dizer acerca disto, não quero falar mais sobre o assunto. Mas não é o meu caso, eu falo de forma clara e aberta. O que é que está aqui em cima da mesa? Existia uma pedreira, a Pedreira do Lajedo já existia, e entrou em insolvência. Foi aquilo que era a pedreira, foi para uma massa insolvente, que foi comprada por uma determinada empresa. O caso em concreto é de Ilás, também para ser claro, também que não haja dúvidas. É de Ilás. Que, quando comprou na massa insolvente, arrogou-se ao direito de ficar com a licença, porque diz que comprou o terreno e a licença da exploração. Na altura, a Câmara discordou. Mas, depois de o assunto ter ido a tribunal, a Câmara foi obrigada a dar razão à Edilage e a dizer, ok, a licença é transportada do anterior proprietário para o novo proprietário da pedreira existente. Ok? Depois disso, o que acaba por acontecer é uma obra à revelia de tudo e de todos, que se dizia que era uma expansão da pedreira, depois veio-se a perceber que provavelmente não seria expansão da pedreira, uma obra que começou a ser construída e que, quando a Câmara teve conhecimento, embargou a obra. A obra está parada e embargada, ok? Agora, a empresa em concreto tem que tentar licenciar e dizer o que é que ainda não disse em concreto o que é que lá vai fazer, tem que dizer em concreto o que é que lá vai fazer. O que é que lá vai construir? E vai licenciar ou não, e a Câmara, dentro das suas competências, irá permitir ou não dentro das suas competências. Há competências que provavelmente são da Câmara, há outras que nem sequer são da Câmara, e que, portanto, a Câmara, quando muito, em alguns casos, poderá dar um parecer que pode ser vinculativo ou não, mas dará parecer. Neste momento, nós não temos nada em cima da mesa. O que temos é uma pedreira que, por força das circunstâncias de uma massa insolvente, passou a licença para outra empresa, antiga pedreira, isso é correto e é legal, é o que tem que ser. E, por outro lado, este aumento, que não se sabe muito bem o que é, que há de ter que ser licenciado ou não, depende daquilo que, não sei o que é que está a pensar, no caso em concreto, a empresa, e que nós, nessa altura, discutiremos o assunto. É tão somente isto que está em cima da mesa. Mais do que isto, e não há qualquer cuidado nas minhas palavras. Há o cuidado só para não dizer nada que não seja verdade e dizer aquilo que é correto em termos factuais e em termos legais. E, portanto, é isto que está em cima da mesa.
poderiam dizer, chega ali, faz assim. Não. A Câmara atua mediante as suas competências. Depois, mas o que é que foi feito das queixas ambientais? Bom, seguiram, está a ser investigado, seguiram os caminhos da GNR, através do SEBNA, a fazer o seu trabalho, através da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, bom, através da CCDRN, como disse, e até junto do Ministério Público também. E, portanto, todas essas entidades estão a fazer a sua investigação e a Câmara aguarda que cada uma das entidades digam à Câmara, no âmbito das suas competências, o que é que mais pode fazer para além de ter parado a obra que não permitiu que a obra fosse feita. E, portanto, estamos nesse ponto. Agora, não é mais do que isto. Não vale a pena aqui inventar coisas, ou seja o que for. Portanto, isto é o que está em cima da mesa, esta é a verdade pura e dura. Percebe que, obviamente, que para além de ser uma área ambientalmente sensível, que a questão dos moradores, paredes meias com a pedreira deste ano e com uma possibilidade de expansão que os ânimos... Eu percebo, mas também percebo. Eu estou mais preocupado, Paulo, com a questão ambiental e geral do município. Não tanto com os moradores que são uma preocupação, mas não só por isso. Porque se fôssemos a ver por via dos moradores, a minha questão é, os terrenos que lá estão, de ampliamento daquilo, quem é que os vendeu à empresa? Quem é que os vendeu por um preço superior, se calhar, ao valor que teriam de mercado? E, portanto, se calhar, foram mesmo os vizinhos que venderam os seus terrenos para permitir aquilo e agora não querem aquilo. Alguns deles, naturalmente. E, portanto, não vou por aí. Portanto, porque quando toca ao interesse pessoal, tudo bem. Depois já não quero, mas não quero conforme... Não é por aí. Nós temos que olhar para isto livres dessa apaixonar de interesses pessoais. É o interesse geral do município. E nós vamos defender os interesses do município. Isso é o que eu quero deixar claro para quem nos está a ouvir. Mas tendo a empresa a licença da pedreira, pode operar? Tendo licença da pedreira, pode operar na parte da pedreira existente. Muito como bem. sempre atuou antes disto. Exatamente. E relativamente a esse outro terreno... Está embargada a obra, Exatamente. Vamos esperar a investigação, vamos esperar o que é que as entidades vão dizer acerca do assunto e vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que, por exemplo, quem licencia aquela pedreira, não, aquilo que eles estão a fazer do outro lado, não sei se é pedreira, nem sei sequer o que é que vai ser. Qual a natureza no âmbito daquilo, que até é a APA ou é a CCDR ou uma outra qualquer entidade que legaliza aquilo ou que passa a licença. A Câmara não tem... Estou a dizer, se for esse o caso... E a minha pergunta ia nesse sentido, em cenários hipotéticos, se a licença for de outros, então mas expliquem-me lá o que é que eu vou dizer ou fazer. Bom, eu posso fazer, se calhar era o que queriam, mas eu acho é que tal como aconteceu, e agora voltando até fujo para o âmbito do Hospital de Santo Isto, eu posso concordar ou não concordar em tempo, depois de saber concretamente. Aliás, lembram-se bem, por exemplo, no Hospital de Santo Isto, eu falei a partir do momento que percebi claramente o que é que ia acontecer. Até lá, eu estou calmo e sereno, à espera, na expectativa, tal como neste processo. Depois, a única coisa que eu posso é manifestar-me junto das entidades, usando o meu poder, o poder do povo, de nos manifestarmos contra isto ou contra aquilo, dependendo do que for ou não for ser feito. Mas é uma coisa que há de surgir em devido tempo. Mas se não for minha competência, como não é, por exemplo, a do hospital, eu só me posso manifestar. E vou ter mesmo que aguentar com o que lá está, eventualmente ou não. Isso depois é uma outra questão. 4 anos envolvidos desde a renegociação da concessão da rede de água com a Indágua, com a concessionária. Valeu a pena acionar todo o processo com um mecanismo de resgate? Estava à espera que a redução da tarifa fosse mais longe? E, associado a isso, se uma Câmara como Santo Isto teria possibilidade de gerir a rede através de serviços próprios, serviços municipalizados? Porque essa tem sido também, sobretudo à esquerda, tem sido uma proposta muito clara. Muito claro e de forma muito simples. Valeu a pena, valeu bem a pena. Eu acho que todos os municípios sentiram, ou todos os que têm acesso à água por via da Indágua, porque temos também as águas do Norte, que valeu bem a pena aquilo que foi abaixamento da fatura da água. Portanto, aí somos claros, valeu a pena. E também que se desengane quem diz que vai baixar mais não sei quanto e que vai fazer não sei quanto. Não há milagres. Se eu tenho uma empresa, tenho um negócio, eu conheço o negócio, estudei o negócio e negociei a baixa da tarifa, porque sabia que podia lá chegar a essa negociação, sabia, eventualmente fazendo as contas e contratando, como contratámos um técnico especialista para o efeito, que nos desse essa garantia. E negociámos.
Não podemos dizer que vamos baixar mais porque a empresa, deixando de ter lucro, fecha. E, portanto, isso é impossível. E mais do que isso, são contratos que têm que ser negociados e que têm que ser dialogados entre as partes. Portanto, a primeira parte, fique claro. Sim, estou completamente contente com aquilo que é preciso fazer mais. É preciso fazer mais. Nomeadamente, o alargamento da rede. Porque é o alargamento da rede, e é aqui que eu queria chegar, é o alargamento da rede, e chegando com a rede a todo lado, e aumentando o volume de negócio, como qualquer empresa, é fácil perceber isto, aumentando-se o volume de negócio, vai permitir, com maior volume de negócio, que se consiga baixar os preços. Neste momento, os preços estão a ser diluídos por aquelas pessoas que têm o consumo. Se nós aumentarmos para o dobro o número de consumidores, este preço de custo de manutenção e de gestão deste negócio vai passar a ser dividido pelo número das pessoas e, portanto, vai permitir um abaixamento. Portanto, esse é o caminho que temos que fazer. É exatamente por isso que nós estamos a fazer a aposta na água e no saneamento, como disse no outro dia, são 43 milhões de euros, 23 milhões de euros que já estão em marcha atualmente, estamos a fazer procedimentos para o efeito, e com mais 20 milhões durante os próximos 4 anos, estes 43 milhões, para chegarmos quase à totalidade dos municípios, em todo o município, sabendo que é sempre muito difícil chegar a 100%, não só aqui como em todo o lado, que há casos muito concretos, muito específicos, muito difíceis, mas temos que tentar chegar. Esta é a forma séria e transparente de conseguirmos baixar ainda mais este valor. E por isso é que vamos, respondendo à terceira pergunta, que é a questão se fazia sentido. Eu acho que fazia todo sentido a gente construir uma empresa municipal. Teoricamente sim, mas a minha pergunta é, mas nós temos capacidade para o efeito? E eu acho que não temos mesmo. Claro que, aliás, eu falei nisso quando foi o resgate, que uma das hipóteses foi colocar-nos até, hipoteticamente, por quem nos fez o estudo, era criar uma empresa municipal. E chegámos à conclusão que era mesmo muito difícil de arranjar técnicos e de controlar este sistema, ter know-how e fazê-lo. Era mesmo muito difícil. E, portanto, seria um risco enorme, tremendo, e queria resultar... Aliás, se nós dermos conta, começámos a perceber que grande parte de alguns grandes temas e coisas que são feitas pelas câmaras começam a passar para entidades privadas e acabam por ser contratadas fora, porque nós começamos a deixar de ter capacidade de ter estas pessoas. Olha, desde logo uma coisa simples. Eu chego à beira do Paulo e digo assim, Paulo, o senhor vem trabalhar para mim, é engenheiro do ambiente, vai-me trabalhar para mim, para gerir aqui na empresa. E quanto é que me vai pagar? Vou-lhe pagar o horário, vou-lhe pagar o ordenado que a função pública manda. Eu sei, mas eu no privado ganho muito mais, não é? Então, mas como é que a gente combate isto? Ou seja, portanto, para lhe dar apenas um pequeno exemplo. Ou então a gente diz assim, então estamos outra vez a combater o discurso da esquerda. Não, vamos ter uma empresa municipal onde vamos ter ordenados e valores, apesar de ser municipal, diferentes daqueles valores dos funcionários da Câmara. No caso em concreto. Então onde é que está aqui a justiça social no meio disto tudo? E, portanto, nós ponderamos isso tudo. O que eu quero dizer às pessoas é que nós ponderamos isso tudo. E, obviamente, que se não optamos por esse cenário, aliás, até outro cenário, nós optamos, inclusive, isto é tão verdade, falei, por exemplo, com o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão na altura, com o Dr. Paulo Cunha, que já tinham esse tipo de serviço, se era possível alocar e juntar Famalicão com Santo Tirso, dando aqui maior corpo, e temos capacidade, porque eles já tinham algum know-how e conhecimento, mas mesmo assim percebemos que não seria suficiente e não iríamos conseguir, iríamos estragar a concessão de Famalicão e, porventura, iríamos também entrar aqui num problema também, se fôssemos concessionários em Santo Tirso, desta forma. Portanto, claramente, teoricamente eu concordo, mas na prática não é uma solução neste momento, e por isso é que esta é a melhor solução. Para estas eleições, assistimos a uma alteração da composição da lista para a autarquia, com a saída de José Pedro Machado e Tiago Araújo, para a entrada de Jorge Gomes e Marco Cunha. O facto de serem autarcas de duas das maiores juntas de freguesia, agora em fim de mandato, influenciou nesta escolha? Não, foi de facto, as escolhas, quando se fazem escolhas, as escolhas são sempre muito difíceis. Neste caso foi muito fácil, não é, e não tem a ver com a dimensão da freguesia, nem com qualquer lógica desse género. Eu acho é que vocês ouviram-me durante 4 anos a eu dizer que os nossos presidentes de junta são mesmo os melhores presidentes de junta, que têm uma enorme competência. Aliás, têm tanta competência que foi neste mandato
um mandato onde eu transferi o maior número de verbas para as juntas de freguesia para fazerem obra. Antigamente a Câmara fazia tudo, eles tinham um bocadinho, uma quadriazinha para fazer qualquer coisinha. Não, ele levei-os ao limite daquilo que eles conseguiam fazer. Foram 15 milhões de euros transferidos da Câmara para as juntas de freguesia para fazerem obra. E fizeram tantas obras que vocês viram no terreno. Eu não posso dizer que eles são os melhores, que fizeram um trabalho de excelência, que foram mesmo muito bons, que têm grande capital político, que reconhecido durante muitos anos, e agora não os aproveitar para a equipa. Quer dizer, é um contrassenso. E, portanto, eles só são escolhidos, não porque são os dois maiores, porque até se calhar a Leiria até poderia eventualmente até, ou Vila das Aves, debater-se com isso, mas nem é essa a questão. Porque são duas pessoas que conhecem bem o território, que têm uma tremenda competência, e o que eu quero é mais competência, gente competente para trabalhar, e é disso que se trata. E foi por isso que as escolhas foram feitas desta forma, não tem a ver com qualquer lógica de ser maiores ou menores, porque senão, como viram, até teríamos outros. Já abordou este assunto muito ao leve, mas vamos agora também tratá-lo aqui com a devida importância. Foi muito vocal quanto à posição da Câmara Municipal sobre a transferência da gestão do Hospital de Santo Tirso para a Misericórdia. Pediu reuniões com a Ministra, falou com os trabalhadores, com a direção, com a própria Misericórdia. Certo é que tantos meses após o anúncio ainda não se sabe bem o que é que vamos ter relativamente ao hospital e à sua gestão. Eu fazia esta pergunta em duas partes. Primeiro, qual é o ponto de situação neste momento? Se sabe, convidava-o a dizer. E, efetivando-se a vontade do Governo e da Ministra de transferir a gestão para a Misericórdia, o que é que está verdadeiramente em causa para os utentes e para os profissionais? Olha, a primeira grande questão é o ponto da situação. O ponto da situação é que estamos na mesma. O estudo está a ser feito, ainda não foi concluído, portanto, se haver estudo e sem conclusão do estudo, eu não faço a menor ideia do que é que eles querem fazer com o Hospital de Santo Tirso. Portanto, isso para ser... Teria sido adiantado em maio, mas entretanto... Sim, mas como foi fácil, foi visível, não há nada. E, portanto, é prematuro, neste momento, dizer-se o que quer que seja em relação a esta matéria. Mas algumas coisas podemos dizer. Bom, a primeira, desde logo, que fique claro, nada me move contra a Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso, a quem eu reconheço uma enorme competência e, de facto, o trabalho social de excelência que faz no município de Santo Tirso. Que fique claro para todos. Agora, é preciso perceber-se em concreto o que é que traz esta transferência. Bom, e o que é que traz a transferência não só em termos de serviços, não é? Como também em termos de gestão dos recursos humanos. Ou seja, há uma série de questões que eu coloquei à senhora Ministra e aos seus assessores acerca daquilo que seria o desenrolar das vidas das pessoas que lá trabalham e que não me foram respondidas, que remeteram para o estudo para serem respondidas. Portanto, esperámos pelo estudo. Outras prenderam-se com questões mais de serviços internos e que também são naturalmente remetidos para os serviços. Questões tão simples quanto isso. Como é que nós vamos conseguir ter, como dizia o memorando antigo, quando se tentou também em 2015 que isto acontecesse com a Misericórdia, como é que com menos dinheiro vamos fazer mais no hospital? Pá, que é uma coisa sempre, em qualquer empresa, como é que a gente com menos faz mais? Não é que seja de todo impossível. E, portanto, a explicação não surge. Bem, eu só vejo duas vias. Ou cortamos nos recursos humanos, bom, isto pode acontecer, não é? Mas que se enganem as pessoas. Por isso é que eu defendo o SNS e o hospital público. Damos como exemplo, se calhar hipotético e sem qualquer base científica. Eu, neste momento, se calhar, tenho 3 pessoas durante a noite para me cuidar de 50 camas. Tenho 3 pessoas para vigilantes, ou enfermeiros, ou o que seja, para cuidar. Pá, se eu for para o sistema da Santa Casa, porventura, vai ficar uma pessoa a tomar conta das 50 camas. Hipoteticamente. E aí nós poupamos 2 recursos humanos. É a única forma que eu tenho de poupar nos recursos humanos, que é uma despesa fixa grande, a maior despesa que tem um hospital. Mas a minha pergunta ok, conseguimos fazer mais com menos. Ok, mas eu digo, mas ganhamos qualidade, foi no serviço. É que em vez de termos 3, temos 1, isso é melhoria de qualidade.
Estou a falar no campo hipotético, portanto nem tenho sequer nenhuma razão para dizer desta. Agora, tem que de algum lado tem que vir o dinheiro para se fazer mais. E se for nos recursos, eu só vejo, se nós estamos a cumprir os rácios, aliás, o próprio hospital tem às vezes alguma dificuldade em cumprir os rácios, para ter os médicos, para ter a urgência aberta, para tudo, tem uma série de dificuldades. Como é que essa dificuldade vai desaparecer? Bom, com menos recursos? Não pode ser, tem que ser com mais recursos. De onde é que vamos? Bom, então vamos à segunda parte, os serviços. Bom, mas vamos cortar serviços? Se não queremos cortar serviços, se o hospital vai ficar mais bem servido, não é? Então vamos cortar aonde? E depois a outra parte, que também nunca ninguém esclareceu, que é a questão dos investimentos. Bom, o que nós estávamos a fazer era um caminho de investimentos com o anterior governo, um caminho de investimento. Fez-se um investimento de reabilitação, do telhado, das fachadas, do próprio hospital em si, fez-se a unidade, o edifício novo de saúde mental, o TAC que está para ser lá colocado também, para ser lá colocado, o túnel de ligação entre o hospital antigo e a unidade de saúde mental, que eram cerca de 2 milhões de euros, mais para além dos 5 milhões que tinham sido investidos. Bom, e portanto este era o caminho que estava a ser feito, que nós acreditamos, que era o hospital manter-se no âmbito público, com investimento do próprio Estado e reforçando. E que mexam nas administrações, que façam o que quiserem, que criem qualquer tipo de lógica racional, porque para mim é igual. Agora, mantê-lo no público e feito desta forma. Ninguém me explicou de onde é que vem o dinheiro para o investimento. E dito de outra forma, se houver dinheiro do Estado para o investimento, também havia colocá-lo cá sendo público. Qual é o problema? E, portanto, isso também nunca foi explicado. E o que nos foi dito na altura é que empurraram um investimento para a Misericórdia. Bom, e eu para a Misericórdia não tenho problema nenhum, por acaso também sou irmão, mas não tem problema nenhum. Mas a minha questão é, a Misericórdia tem o dinheiro para fazer este investimento? Bom, e provavelmente vai arranjar dinheiro, ou fazer empréstimo, contribuir, não sei qual será a gestão. Dito de outra forma, é uma coisa que está muito ainda em aberto, preocupa-me de sobremaneira quem lá trabalha, para ter condições para continuar lá a trabalhar, preocupam-me as pessoas que vão ter acesso a este hospital, que deixam de ter, se calhar de uma forma, e passar a ter a de outra, e preocupa-me, no geral, a falta de informação, a falta do estudo, que, como sabem, ainda não está feito, mas que também foi garantido pela Ministra, que o caminho era aquele a percorrer, e, portanto, o que me leva a perceber que, se calhar, há de haver um fato à medida com um estudo que vai dizer que é tudo perfeito, tudo belo, tudo muito bonito, e depois, no final, vamos ver. Muito bem, nós estamos mesmo já na fase final, vamos tentar acelerar aqui um bocadinho estas últimas questões, mas há aqui um outro tema que devemos tocar. O assunto que também aquece as Assembleias Municipais durante este mandato foram as contas da Câmara e a execução orçamental. Foi acusado de promover e até vangloriar resultados com grandes excedentes no final de cada ano. No último relatório, as críticas apontaram o contrário, apontaram o resultado negativo apresentado no ano passado de... Já não tenho bem agora o número certo, 300 mil euros. Como é que se justifica esta tendência de grandes excedentes no início do mandato, um saldo negativo no último ano? A questão do saldo negativo tem a ver com a questão contabilística. Eu consigo transportar um saldo, ou seja, consigo ter um saldo negativo de 315 mil euros e ter um excedente orçamental de 20 milhões de euros. Portanto, isso não, ou seja, o que conta de facto é que eu tenho 20 milhões de euros a mais. De onde é que acham que vem o dinheiro para o cineteatro e para o resto? É que isto é fácil de falar. Não queremos excedente. Mas está bem, mas eu tenho que fazer as obras. Tenho que me calçar para fazer as obras. Eu vou buscar o dinheiro aonde? Bom, e é aí que está o dinheiro, mantendo aquilo. E quando se diz que às vezes a baixa execução, então expliquem-me, eu acho que tem sido público, mas se calhar tenho que publicitar ainda mais. A quantidade de obras que têm ficado desertas por falta de mão de obra e de empreiteiros para o fazerem, mas o que nos leva a encarecer ainda mais as obras. Dou exemplo, por exemplo, nós vamos reformular os centros de saúde, vamos gastar 3 milhões de euros para reabilitar os centros de saúde. O centro de saúde em Santo Tirso, que precisa de obras desde que foi feito, mas agora que passou para a nossa gestão, temos que ser nós a fazer. O antigo dispensário lá em frente ao campo de futebol de Santo Tirso, para criar um centro de imagiologia ali também. O centro de saúde em Santo Tomé, Negreiros também, o antigo centro de saúde de São Martinho do Campo e até o próprio CRI em Areias, onde temos os nossos dependentes a ter consultas. São 3 milhões de euros. O que foi contratado na altura com o Governo é que o dinheiro que seria do PRR serviria para isso. O que é certo é que a Câmara vai ter que pôr mais 1,1 milhão de euros, se me falha a memória,
do seu orçamento para combater isto. Isto quer dizer que a falta de mão de obras, os concursos desertos nos levam-nos às vezes às baixas taxas e depois, claro, isso implica depois também que até nos aumentam depois aquilo que é o dinheiro que temos que lá colocar, porque temos que aumentar o valor para fazer com que eles consigam vir cá a fazer as obras. O que tenho expectativa, porque somos um município que faz obras durante 4 anos, não fazemos só em ano de eleições, fazemos durante 4 anos. A minha expectativa é que no próximo ano haja menos obras públicas a ser feitas e que, portanto, nós possamos beneficiar disso e que possamos lançar concursos, que eles fiquem com um valor mais baixo e que possam ser feitas. Mas a forma com que combatemos às vezes isso foi fazendo a transferência também do dinheiro dos 15 milhões de euros para as juntas de freguesia e permitimos que muitas dessas obras, 15 milhões de euros de obras, fossem feitas através dos presidentes de junta e tentámos combatê-lo dessa forma. E, portanto, eu não vejo mal nenhum em eu chegar à beira da Câmara neste momento e ter um fornecedor qualquer, seja de serviços, empreitadas, seja do que for, e dizer, olha, amanhã eu precisava de receber 1 milhão de euros, eu ter 1 milhão de euros disponível para lhe pagar porque o dinheiro é dele, eu parece-me salutar. Outros acham que não, mas eu parece-me claramente salutar. Relacionado com isto, apresentou um plano agressivo de redução de impostos municipais, que se traduziram, obviamente, numa perda de receita direta do município. Eu pergunto-lhe se está satisfeito com os resultados alcançados pela medida, se é possível ir mais longe ou se talvez seja melhor ser um bocadinho mais cauteloso. Alguma crítica da oposição tenha dito até que se foi de longe demais, demasiado depressa e que talvez seja necessário repensar aqui alguns desta redução fiscal. Sim, eu claramente também eu percebo que faz moça, não é, na oposição perceber-se que as pessoas gostam de redução de impostos. O Paulo gosta, a Cátia gosta, eu também gosto de pagar menos impostos e, portanto, se eu ando junto do governo constantemente, volta àquela questão um bocado dos presidentes de junta, que eu não posso fazer um discurso e depois ter na prática uma ação diferente. Aqui é igual, eu não posso andar junto do governo a pedir para não nos colocarem IVA, para não pagarmos IVA, para nos baixarem nos impostos e depois a seguir, eu quando tenho a possibilidade de o fazer, não o faço. Bom, eu podia não o fazer, como não se fez nos primeiros anos, quando tomei conta da Câmara em 2019, porque não tinha condições para o fazer. Eu precisava mesmo do dinheiro desses impostos para colmatar tudo o que era a forma de trabalhar da Câmara e para fazer as obras que tinha que fazer. Envolvido esse tempo, conseguimos que, paulatinamente, tivéssemos o conforto financeiro para o fazer. Ora, se temos conforto financeiro, mas eu não vou partilhar com as pessoas, com os nossos municípios, o conforto financeiro que eu tenho, baixando os impostos e permitindo que quem trabalha através do IRS, ou quem trabalha através das suas casas, dos seus IMIs, baixar os impostos. Depois eu vou continuar a baixar os impostos, mas baixo os impostos para as pessoas, como baixo os impostos para as empresas também, porque não falam muito nisso, mas aquilo que são o IMI, o IMT, a derrama, que temos baixado para as próprias empresas, é isso que nos tem permitido fixar cá as empresas e trazer novas empresas para cá, até inclusive através dos projetos de interesse municipal, baixando ainda mais os impostos. E eu acredito e vou continuar. Aliás, as contas dão-me razão. Quer dizer, se eu tenho contas com um orçamento, com um excedente orçamental de 20 milhões de euros que me permite fazer obras, então, mas eu não partilho essa falta de receita, como diz, não vou partilhar com as pessoas. Vou continuar. Eles não querem porque acham que não fiz isto em ano de eleições. Pelo menos isso. Não me vão acusar de fazer isso em ano de eleições. E vou continuar a fazer. A oposição não quer que eu baixe os impostos, é claro, mas eu vou continuar a baixar os impostos, eu vou continuar, porque eu vou sempre gerir a pensar nas pessoas, e a pensar nas pessoas é pensar também nas instituições e nas empresas. Aliás, deixe-me dizer-vos das instituições, também convém que fique claro, transparência, criamos regulamentos para o desporto, para a atribuição de subsídios para o desporto, subimos para uma verba de 1,5 milhão de euros anuais para o desporto, uma verba quase o dobro daquilo que era dado, porque criámos critérios concretos. Quisemos também, pela primeira vez, apoios em concreto, subsídios para as IPSS com um regulamento, e estamos a terminar, vai ficar concluído antes do final do mandato, também para a área recreativa, da cultura, para que seja claro aquilo que nós fazemos. Isso implica sempre maior investimento, mais verbas para essas instituições. E, portanto, e vai ser assim, porque se nós queremos que eles façam, que façam cada vez mais e melhor, temos que também os municiar, que é isso que eu digo ao Governo, e, portanto, tem que ser coerente naquilo que é o meu tratamento com as pessoas e com as instituições e com as próprias empresas.
O nosso tempo já extrapolou e muito, mas pedia-lhe uma resposta o mais breve possível a esta pergunta. Venceu para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal há 4 anos, juntando também as 14 freguesias, incluindo os movimentos independentes que foram apoiados pelo PS. É um cenário repetível ou irrealista? Bem, eu acho que se eu não achasse que era repetível, não estava a dizer que os meus 14 candidatos são os melhores candidatos às juntas de freguesia e eu próprio, ou o próprio Presidente da Assembleia Municipal, com quem temos articulado de forma... Aliás, deixem-me aqui deixar esta ressalva. Nunca houve um relacionamento tão próximo e cooperante entre a Assembleia Municipal e Câmara Municipal através dos seus presidentes, de mim em concreto, do engenheiro Fernando Benjamin. Portanto, eu acho que é mesmo repetível e nós vamos mesmo querer repetir. Agora, vivo angustiado com isso? Não vivo angustiado com isso. Eu tenho é que, para mim, claro, primeiro, sentido do dever cumprido. Se toda a gente sabe e conhece, aliás, por isso é que me chamam muitas vezes o Berto Bombeiro, não é? É que nós na Proteção Civil, primeiro, planeamos, organizamos e fazemos medição daquilo que vamos fazendo acontecer. E lá, mais ao segundo, aqui um bocadinho de um tempo mais alargado, mas gostamos de cumprir. E, portanto, é no fundo, sentido de dever cumprido, porque atingimos as metas, até fomos muito mais além do que aquilo que eram as metas que tínhamos criado, e por isso acho que é repetível. Se ainda por cima temos os melhores candidatos, e eu acho que é mesmo importante dizer-se que alguns acham mesmo que as pessoas que andam a dormir e que com esta desinformação que às vezes querem lançar, com mentiras do PDM, com mentiras acerca do que quer que seja, que vão condicionar as pessoas. Eu continuo a dizer, como dizia em 2021 e tentaram negar-me, e afinal de contas eu tinha razão, o povo é mesmo sábio, é mesmo muito sábio, sabe o que quer, já não se deixa levar mesmo em conversa fiada, não se deixa mesmo, e sabe mesmo separar o trigo do joio, sabe muito bem o que é que quer e o que é que não quer. E, portanto, de um lado, na minha opinião, tem alguém que já mostrou o que vale e ao que bem, e mais numa política de proximidade, convém que isto dá muito trabalho, mas também quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Portanto, eu só cá estou porque quero, ninguém me obrigou a estar aqui. E por isso que eu recebo todas as... Não há ninguém que tenha tentado falar comigo na Câmara Municipal que não tenha conseguido. Qualquer ministro, às vezes assuntos até que nem têm que ver com a Câmara, onde eu tento mediar e até apoiar essas mesmas pessoas. Acho também que é um bocado essa a função do Presidente de Câmara. E, portanto, se eu tenho esta proximidade, se eu ouço, se eu estou junto das instituições, se nós temos o maior volume de investimento de sempre, o maior apoio de sempre às instituições, o maior abaixamento de impostos e apoio às pessoas também, o maior apoio às empresas, bom, com projetos para o futuro, com a variante que queremos fazer, 32 milhões de euros, que está, que é isso que nos vai permitir também avançar, onde vamos naturalmente pedir apoios de financiamento para o efeito, ou seja, se temos tudo isto feito para trás, se temos projetos para a frente, se queremos avançar com projetos como disse o Cine Aves, queremos avançar com o projeto da ponte de Sense entre Rebordões e Sense Vila das Aves, se queremos continuar a reabilitar o centro de Vila das Aves, o centro de Santice, a Rua Luís de Camões, a Rua São João de Brito, a Rua São João de Deus, ou até a Rua Silvada hoje em Vila das Aves, que será porventura a próxima. Se queremos fazer isto, temos que ter estas verbas, temos que ter esta forma de trabalhar, e eu acho que nós já demos mostras que não somos de nos comprometer e não fazer. Nós comprometemos, nós fazemos, nós temos obra feita, mas não vivemos angustiados. Achamos que o povo vai saber mesmo distinguir o trigo do joio e sabe muito bem aquilo que quer. E é por isso que vamos continuar a apoiar os demais de idade. Eu sei que custa muito, mas vamos continuar a apoiar os demais de idade, baixando os próprios passos para promover mais mobilidade. É uma das medidas também em termos sociais que vamos concluir, mas também com jovens, como disse, com as medidas juntos dos jovens da própria habitação e também o ambiente, com os parques que vamos fazer, o Parque da Ponte do Palmo, 500 000 euros, a continuidade do Parque Ribeira do Matador, que são mais 2 milhões de euros, também que vamos avançar, ou seja, vamos continuar a fazer e fazer acontecer. É por isso que somos conhecidos por ter qualidade de vida, somos, porventura, da área metropolitana do Porto, o município que tem mais zonas verdes e de lazer per capita do próprio área metropolitana do Porto, e vamos continuar a crescer, porque queremos um crescimento sustentado, mas um crescimento para além de sustentado, um crescimento também que não ponha em causa a qualidade de vida em todo o município. E garantindo aqui e ali algumas questões. Por exemplo, o estacionamento público. A gente já se esqueceu que era pago, não sei o que, para já clarificar. Não foi eu que inventei o estacionamento pago em Santo Tirso, já vem do tempo do engenheiro Castro Fernandes, portanto não foi eu que pus pago. O Dr. Joaquim Couto quis aumentar, eu negociei, diminuí e reforçamos.
aquilo que aparentemente era uma má medida, aparentemente os comerciantes estão contentes. Aliás, até já pedem para o sábado também ser pago, que é para ter a possibilidade de haver rotação e as compras poderem funcionar, e é feito também em função destas pessoas. Mas mesmo assim, percebendo que o estacionamento público é de facto um problema, o estacionamento público gratuito, por isso é que eu reafirmo aqui novamente, foi por isso que no Parque da Feira nós aumentámos em 121 lugares ao estacionamento público, e que não vai ser pago, volto a dizer, não vai ser pago no futuro, nem sequer após as eleições, ou agora avançarmos para a Rua Capitão Salgueiro Maio, onde vamos criar um novo parque de estacionamento, se não me falha a memória, de 63 novos lugares, ou de 71 novos lugares na Avenida Soeiro Mendes da Maio, cá em cima, no início da rua que desce na Avenida Panorâmica, que desce para a Fábrica de Santo, do lado direito, ali na Escola Agra, que é aquele canto que serviu de estaleiro, onde vamos fazer, já temos o protocolo feito, o contrato de arrendamento feito com Misericórdia, onde vamos criar mais 71 novos lugares. Portanto, são 255 novos lugares, se me falham a memória. Portanto, nós sabemos o que é que as pessoas querem, nós vamos continuar, mas não nos movendo daquilo que é o nosso caminho, de qualidade, sempre para tudo e para todos, onde queremos um comércio mais forte, onde queremos mais festas mais fortes, que nos coloquem no panorama regional e nacional, porque o nosso comércio está contente e agradece, e é assim que se faz. E, portanto, este é o nosso projeto, é um projeto que eu acho que tem sido muito bem sucedido, mas as pessoas o dirão, e eu respeitarei naturalmente, como sempre, aquilo que são a vontade das pessoas, e vou continuar a estar sempre próximo e a respeitar aquilo que são as vontades das pessoas, mas dizendo que, claro, queremos ganhar a Assembleia Municipal, queremos ganhar a Câmara Municipal, queremos ganhar as 14 juntas de freguesias e queremos ganhar sempre por mais, porque eu acho que dar mais voz a quem faz mais e melhor é sempre muito importante. E assim termina este episódio da série especial produzida pelo Jornal do Ave e pelo Jornal Intermargens, dedicada às eleições autárquicas de 2025 em Santo Tirso. Alberto Costa, obrigado pela disponibilidade para dar a conhecer os principais temas que preocupam os tircenses. Obrigada, Alberto. Este podcast está disponível nas plataformas habituais e nos sites do Jornal do Ave e do Jornal Entre Margens. Obrigada por nos acompanhar. Até ao próximo episódio.